Daniel, capítulos de número 1, a partir do verso de número 17, que diz assim a palavra de Deus: Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Levante a tua Bíblia ao céu, peça para que o Senhor fale conosco. Grande, eterno e poderoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, em tua santa e bendita presença, Deus, nós nos colocamos, meu Pai, uma vez mais, para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Amado Deus e grande Pai, conceda a nós sabedoria e entendimento, revela a ciência da Tua palavra nessa noite. Fala, meu Deus, com toda a Tua igreja, com todos os ouvintes de perto e de longe. Meu Deus, tira todas as barreiras, todos os empecilhos e opera sinais, maravilhas e prodígios, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Podeis vos assentar, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor por essa palavra gloriosa que Deus concede para nós aqui estamos nessa noite falando. Graças a Deus, creio que o Senhor, que conhece todas as nossas necessidades, há de nos direcionar, nos abençoar, a falar aos nossos corações por essa palavra. Lemos aqui, do verso 17 ao 21, que alguns versículos que talvez em lermos, esses versículos, nos alegramos e até mesmo em orando, pedimos a Deus que Deus nos conceda isso que o Senhor Ele concedeu aqui a Daniel, concedeu aqui aos outros 3 amigos seus, porque é muito maravilhoso a gente ver as pessoas clamando a Deus, buscando a Deus, e ali então em buscando o Senhor, alcançando aquilo que tem pedido. Isso é muito maravilhoso. Mas, meus irmãos, é interessante também a gente entender a situação que se encontrava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É interessante a gente observar que a vida desses homens foram viradas praticamente no avesso. E veja bem que esse capítulo de número 1, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que Judá, ela foi tomada ali pelo rei Nabucodonosor, Jerusalém, que era a capital, fora tomada ali por Nabucodonosor e foi levado, tirado ali todos os utensílios da casa do Senhor. A Bíblia diz no verso 2 que fora levado para Sinar, lá onde tinha o templo, o lugar onde ficavam os ídolos de Nabucodonosor. Então todas as coisas do templo, as coisas valiosas que eram utilizadas para adorar a Deus na casa de Deus, fora levado. O Senhor diz a Bíblia que permitiu ser levado. Não só ele, mas também foi levado até mesmo o próprio rei, chamado Joaquim. Ele foi
o nome do rei Joaquim, ele foi levado para lá, e juntamente com ele, a palavra do Senhor mostra para nós que foi levado muitas pessoas, várias pessoas que ali, eles eram da linhagem real, não era só 4 pessoas, era muitas pessoas, como diz o verso de número 3, foi levada ali uma quantidade imensa, a Bíblia não relata mais ou menos se era 10, se era 100, se era 1000, mas foi levado uma quantidade ali de muito significado, foi levado para lá. E esses homens, então, ali na Babilônia, como nós sabemos que a Babilônia era outro país, era outra nação, era um povo lá do norte, do reino do norte, e esse povo, então, era um povo que tinha uma cultura totalmente diferente da cultura de Israel, era um povo que tinha hábitos totalmente diferentes dos hábitos de Israel, a comida era diferente da comida de Israel, na verdade tudo era diferente, era outra nação, era outro reino totalmente. Imagina, a gente vive aqui no Brasil, e de repente daqui a gente lá para a Arábia Saudita, totalmente diferente, vestimentas, comida, Deus, religião, totalmente diferente, da água para o vinho a mudança. Assim foi com o povo de Israel, sendo levado para a Babilônia. Observa que a Bíblia vai mostrar para nós que esses homens que foram levados para lá, esses mancebos, eles precisavam não ter defeito algum, tinha que ser pessoas ali totalmente, que fora feito ali por Deus, de uma maneira, não poderia ser cego, não poderia ser mudo, surdo, não poderia ter nenhum tipo de deficiência, eram pessoas que tinham que ser perfeitas, e não só isso, a Bíblia diz que eles tinham que ser formosos de parecer, tinham que ser pessoas encantadoras, as pessoas mais lindas, mais bonitas, teriam que ser esses. Se fosse de uma cor diferente, se fosse ali com algum tipo de defeito na pele, não poderia, tinha que ser pessoas ali muito formosas. E a Bíblia diz que eles tinham que ser instruídos em toda a sabedoria e sábio em ciência, entendimento e no conhecimento, e que esses homens, eles tinham que ter habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus, ou seja, dos babilônios. Veja que a exigência era muito terrível, não era uma coisa fácil. Precisava as pessoas passar ali por uma avaliação, por uma prova, era uma situação muito complexa. Só que eles vão passar por tudo isso, e quando eles passam por toda essa situação, o verso 5 vai mostrar para nós que Nabucodonosor, ele vai determinar a ração, vai determinar a comida, que cada um deles, eles iriam comer, durante o tempo que eles estariam em teste. E a Bíblia vai dizer que que eles iam comer a porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Observa, amados e queridos irmãos, que a situação aqui não é fácil. Observa que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iam passar ali por uma situação, ali por uma peneira, que não seria fácil. Eles iam passar pelo crivo de várias peneiras, até chegar aonde o rei queria. Agora analisa bem, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que entre todos aqueles homens que ali estavam, entre ali talvez dezenas e centenas daqueles homens de Israel que foram levados para a Babilônia, o verso de número 5 vai destacar, entre eles, entre todos, achavam-se alguns dos filhos de Judá, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre todos eles se destacam 4. Pastor, mas não eram todos judeus? Sim, mas 4 se destacaram. Por que se destacaram? O versículo 4 diz: e o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, cada um agora desses 4, passando por toda aquela avaliação anterior da sabedoria, conhecimento, inteligência, formosura, beleza exterior, nenhum defeito,
agora então esses homens, eles vão receber um novo homem, um novo nome. Versículo 7 diz que Daniel, ele recebe o nome de Beltesazar. Diz que Ananias recebe o nome de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Eles recebem o nome, por quê? O nome deles são trocados. Meus irmãos, agora eles não iriam mais lembrar de Judá, eles não iriam lembrar mais de Jerusalém. Agora, quando o nome, quando significa que o nome, ele recebe outro nome, quer dizer, o passado, a vida que eles viviam agora foi esquecida. Você recebe um novo nome, agora você vai nascer de novo, agora você vai ser outra pessoa, você vai ser um novo homem, você vai viver num novo país, você vai ter uma nova cultura, um novo idioma, você vai se vestir diferente, você vai comer diferente, você vai adorar Deus diferente, você terá um rei diferente, tudo na tua vida vai ser diferente. Será que foi fácil para Daniel, para os seus amigos? Não foi fácil. Viver uma vida nova não é fácil. Quando se diz viver uma vida nova para Deus, talvez pode ser fácil para quem ama a Deus, mas talvez para outras pessoas viver uma vida nova para Deus é a coisa mais difícil que existe. Agora imagina Daniel, todo o seu tempo, toda a sua vida, seus amigos viverem para Deus, e agora aquela vivência, tudo que eles aprenderam teria que ser esquecido. Ia ter que ter ali como um processo de uma amnésia, esquecer tudo e ter que viver agora uma cultura diferente. Viver ali numa escola, aprender tudo diferente do que ele aprendeu antes. Só que, como eu falei, para muitas pessoas agora deixar, que a gente observa que hoje nós estamos vivendo esses dias do fim, aonde as pessoas estão cada dia mais, caminhando em passos largos, retrocedendo para trás, do que caminhando para frente. Hoje está mais propício as pessoas se desviarem, do que a pessoa se achegar a Deus. Hoje a gente se desvia porque não deu uma paz do Senhor. Hoje a pessoa se desvia porque não teve uma oportunidade na igreja. Hoje a pessoa se desvia porque não recebeu um cargo na convenção. Hoje as pessoas se desviam porque um teve oportunidade para pregar e ele não teve. A pessoa se desvia porque um louvou, ele trouxe o CD, não teve oportunidade, ele se desvia da presença de Deus. Um se desvia porque o filho brigou com o filho do outro. E assim, meus irmãos, por coisas banais, as pessoas estão se distanciando da presença de Deus. Eu tenho uma coisa para dizer: as pessoas que dizem que servem a Deus e que por algo tão mesquinho, por algo tão mínimo, por algo tão analítico como essas coisas que eu falei, que se distanciam de Deus, eu quero dizer uma coisa aqui: a pessoa como essa nunca serviu a Deus. Nunca serviram a Deus, porque Paulo, ele fala para nós lá em 8 de Romanos, ele é categórico lá em dizer para nós que o que nos separará do amor de Cristo? Olha para a tua vida e analisa e vê o que é que pode te separar do amor de Cristo. O que é que pode te separar? A fome, a nudez, a peste, a altura, a profundidade, a morte. O que é que pode te separar do amor de Cristo? Nada, meus irmãos, separa um homem de Deus do amor de Cristo. Jeremias, deixa eu te falar uma coisa, eu olho para a palavra de Deus, para o Antigo Testamento, eu vejo Jeremias, a Bíblia mostra para nós, segundo relatos, que Jeremias foi considerado como profeta chorão. Não porque ele era um homem ali afeminado, não porque ele era um homem melancólico, porque era um homem que ele recebeu o desprezo da sua família, recebeu o desprezo da sua nação, do seu povo, da sociedade, da comunidade, recebeu o desprezo do sacerdote, recebeu o desprezo dos levitas, recebeu o desprezo dos príncipes, dos reis, de todo o povo. Todo mundo virou as costas para ele, mas o único que não virou as costas para Jeremias foi Deus. Jeremias, lá no capítulo de número 20, a Bíblia mostra para nós no 19 para o 20 que ele está no seco. Ele está ali no lugar como se fosse uma madeira. Imagina uma madeira
redonda, né, comprida, ali um tronco, como uma cruz aqui com outra cruzada, ele ali deitado, de barriga para baixo, a sua mão amarrada à esquerda, a outra à direita, as suas pernas aqui na ponta de baixo, ele deitado ali despido. Imagina ali alguém açoitando ele ao sol do meio-dia, batendo nele como se fosse o homem mais perverso, o homem mais cruel da face da terra, porque ele pregava a verdade, porque ele ensinava, falava tudo aquilo que Deus, o Senhor, mandava ele falar. Pode analisar lá na palavra de Deus, você vai ver. Só que lá no capítulo 20, no versículo de número 10, 11, no versículo 11 mais preciso, ele diz: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Mesmo em meio a toda a rejeição pelo povo, mesmo em meio ao processo que ele estava passando ali, inocentemente, mas ele diz: o Senhor está comigo como um valente terrível. Paulo em ser julgado, Paulo em estar na corte sendo julgado, por quê? Por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade, por anunciar o evangelho, por anunciar o amor de Cristo. A Bíblia diz que ele estava entre leões, entre aspas, entre os homens que queriam a sua morte. Ele diz que ninguém estava ali para assisti-lo, a não ser o Senhor. Eu te digo, precisa a gente ter alguém do nosso lado melhor que o Senhor? Precisa a gente ter alguém para nos apoiar mais do que o Senhor? Certamente não, meus irmãos. Eu olho para a situação de Jeremias, eu olho para a situação de Paulo, quando eles falam dessa maneira, a gente vê como esses homens são crentes, como esses homens criam em Deus, como esses homens confiavam no Senhor. Eu olho para essa palavra e falo: Senhor, me dá uma fé como a desses homens, meu Deus do céu. Porque, meus irmãos, hoje, ser crente, eu não estou entendendo hoje, eu não consigo entender o que é ser crente para as pessoas. Porque a primeira coisa, quando nós viemos à igreja, que nós aceitamos Jesus, aceitar Jesus significa ter uma vida de renúncia. E aí a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a igreja e a gente pergunta: quem está renunciando para servir a Jesus? As pessoas pensam, talvez não falam, mas pensam: se Jesus quiser, vai ser dessa forma. Se o pastor quiser, vai ser dessa forma. Se a igreja quiser, vai ser dessa forma. Eu não mudo, eu nasci assim, eu aprendi assim, e eu vou viver assim. E você vai para o inferno, eu complemento. Porque se não houver renúncia, se nós não deixarmos os nossos velhos hábitos para viver novidade de vida, nunca veremos a Deus, nunca chegaremos ao céu. Analisa essa palavra que nós estamos falando, Daniel, capítulo de número 1. Olha o que eu quero te mostrar. Daniel, ele teve toda a oportunidade. Daniel, ele teve todos os motivos para viver como vivia os babilônicos, os caldeus. Daniel agora, trazendo, vivendo na vida de hoje do mundo, Daniel agora podia assistir televisão, Daniel agora podia ir para a praia só de sunga, curtir lá como um Tarzan. Daniel poderia agora jogar, Daniel agora poderia beber, encher a cara, passar noitada na prostituição, poderia agora adorar o Deus que ele quisesse. Daniel poderia virar do avesso, usar droga, poderia fazer qualquer coisa. Por quê? O passado dele foi esquecido, agora ele ia viver uma vida nova, ele ia viver uma vida totalmente diferente do que ele estava acostumado a viver. E Deus não poderia cobrar de Daniel. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que ele fosse tirado de Judá, de Jerusalém, e levado para a Babilônia para ser cativo. Peraí, se Deus prometeu,
então Deus vai cuidar de mim, Deus vai me dar vitória, Deus vai fazer o que Deus quiser, porque agora que eu não posso ter mais a minha vontade, até o meu nome foi mudado, agora eu tenho que viver como um caldeu, e Deus não vai poder cobrar de mim. Não é assim que a gente pensa? Pronto, eu estou na igreja, tem uma doutrina da Bíblia que eu tenho que seguir, só que Deus preparou esse emprego para mim, Deus sabe que eu preciso, só que esse emprego, eu vou ter que cortar o cabelo, a irmã pensa, eu vou ter que mudar o meu jeito, a minha aparência, eu vou ter que mudar a roupa, eu vou ter que trabalhar com outro tipo de roupa, eu tenho que ficar mais sensual, porque eu vou estar entre pessoas chiques, enfim, eu vou estar num lugar que é de pessoas jurídicas, num lugar aí de pessoas de alto gabarito, então eu tenho que mudar todo o meu vestimento, eu tenho que me colocar com pintura, eu tenho que fazer isso e aquilo. Deus vai entender, porque eu preciso trabalhar. Sim, Deus vai entender que a gente precisa trabalhar, mas Deus não vai entender porque essa mudança radical. Se para Deus a gente não faz uma mudança radical, por que para Mamon, que simboliza a riqueza, o dinheiro, a ambição de todas as pessoas, nós vamos ter que mudar radicalmente? A gente tem que analisar as coisas. Por isso, meus irmãos, que quando a gente fala isso aqui, que a gente lembra o Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon, o Senhor está falando que só tem dois senhores. Nós servimos a Deus como Deus quer, ou nós servimos a Mamon? Só que Mamon, o que Mamon ele oferece é atrativo para a nossa carne, é atrativo para os nossos olhos, é bom para o nosso corpo, é bom para tudo que nós desejamos. Só que quando tange a questão do reino dos céus, nós estamos naufragando, nós estamos descendo. Em meio à oportunidade de Daniel, no verso 8 ele diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe desse ou que lhe concedesse não se contaminar. Ele não quer comer do manjar, ele não quer beber do vinho que o rei bebia. Ele diz: olha, eu não quero me contaminar. Você está entendendo a situação? Mudou o nome, mudou todos os hábitos, mas ele diz: eu não quero me contaminar. Eu pergunto para você, será que você tem falado para Deus: Senhor, eu não quero me contaminar? Ou será que você tem dito: Senhor, eu sei que eu vou me contaminar, mas é necessário, eu preciso? Meus irmãos, quando uma pessoa se contamina, o resultado da contaminação muitas das vezes é a morte. Quando a pessoa se contamina, às vezes não tem jeito de recuperar. Nós temos que ter cuidado com a contaminação. Essa contaminação não é qualquer coisa, não é um produto químico que talvez se combate com outro produto químico. A contaminação que nós vamos nos contaminar não é com uma química qualquer, não é qualquer coisa. Nós vamos nos contaminar com algo chamado pecado. E esse pecado, ele só é atirado, ele só é limpo por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que purifica-nos de todo o pecado. E se nós sairmos da presença de Deus por intermédio da contaminação, quem vai nos justificar? Quem vai nos purificar? Por onde nós andarmos, quem estará andando conosco? Você já pensou isso? Você que tem se contaminado nas suas trajetórias, no seu caminho, ao deitar a tua cabeça na tua cama, colocar a cabeça no teu travesseiro, você tem pensado: quem está andando comigo, ou eu estou andando com quem? É fácil a gente analisar a nossa vida, é fácil a gente olhar se nós estamos andando com Deus ou se nós estamos andando com Satanás. É fácil, não precisa eu apontar. Você olha para as tuas obras, para as tuas atitudes,
E você vai analisar se você está andando com Deus ou está andando com Satanás. Se nós, a palavra de Deus fala para nós que tudo, lá em 21, em 21, 22 de Mateus, a palavra de Deus diz lá para nós que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Tudo que pedir a Deus. Então, se nós pedirmos: Senhor, eu não quero me contaminar com vinho. Senhor, eu não quero me contaminar com manjar. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, que eu não venha me contaminar, Senhor. Eu não quero retroceder, meu Deus. Senhor, eu quero estar firme, eu quero ter poder, eu quero ter uma fé inabalável. Senhor, eu quero ter autoridade. Senhor, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida as tuas promessas. Eu quero cumprir as promessas que eu fiz ao Senhor. Se você orar com fé, diz a Bíblia que tudo é possível ao que crê. Mas será que nós oramos isso? Não, isso não traz benefício para a minha carne. Isso traz benefício para a minha alma. Eu quero estar vivendo na minha carne. Isso não traz benefício. Eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero curtir, eu quero ser uma estrela. Meus irmãos, não existe estrela negra. A estrela, para ela ser estrela, precisa brilhar. Quando nós desejamos ser estrela, nós precisamos ser santo, nós precisamos nos purificar, nós precisamos ter santidade. A glória de Cristo precisa estar em nossa vida, para que aquela glória que está nele reflita em nós, bata em nós, e aquela glória, então aquela luz, aquela coisa linda do Espírito Santo de Deus venha iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor e derredor. Isso é ser uma estrela. Ah, pastor, aqui tem um cantor lá, tem a cantora gospel que é estrela, que é estrela do cão. Que estrela? Estrela da onde? Tudo maquiada, tudo cheio de pintura, cheio de colar, parece uma pomba-gira, parece uma sete saia. Não, é mulher de Deus. Mulher de Deus é quem está de joelhos, chorando o dia inteiro. É quem está orando na igreja, é quem está clamando, é quem está evangelizando, é quem está entrando na favela, é quem está por aí correndo atrás daqueles que estão doentes, que está no hospital, é aqueles que está intercedendo, talvez não pode ir, mas está de joelho clamando em jejum, em oração. Essa é a mulher de Deus, esse é o homem de Deus. Agora, pessoas que estão aí nos holofotes, nas luzes, ganhando horrores de dinheiro só para cantar 2, 3 canções e sai correndo pela porta do fundo. Isso é homem de que Deus? Só se for do Deus de Baal. O sangue de Jesus tem poder, me perdoe por ser claro, mas é a realidade das coisas. Nós estamos dando valor para quem não precisa ter valor, estamos esquecendo de dar valor para quem merece valor, quem está nas consagrações do ciclo de oração, quem está constantemente com o joelho calejado, carregando o povo nas costas. Esses que tem que ter o nosso valor, o nosso respeito. Não é quem está ganhando horrores, lã e gordura de ovelha. Isso não, isso é coisa de lobo, é coisa de mercenário. Desculpa falar dessa forma, mas é a realidade e você precisa entender isso. Daniel, ele coloca no coração: não, eu não quero viver dessa maneira. Alguém pode dizer: pastor, a igreja que eu estou vivendo é uma bênção, só que lá não tem doutrina, mas é uma bênção. Lá não tem ensinamento, não tem disciplina, o pastor não prega, não cobra, não coloca ninguém de banco, mas eu gosto de lá. Eu quero te dizer uma coisa, que benção. Só que a gente tem que analisar o que Jeremias falou, que um fruto, pense bem, um fruto de cesto, um cesto de frutos contaminado, quando se coloca um fruto bom naquele cesto de frutos contaminado, o que vai acontecer? O fruto bom, pela sua bondade, pela sua formosura, ele vai conseguir atingir todos e transformar todos e fazer com que ele fique bom? Never, nunca.
O que vai acontecer? Aquele cesto de frutos contaminado vai contaminar o fruto bom que ali está. O que eu quero falar? Que a doutrina que você vive neste lugar, por mais santo que você seja, amanhã ou depois você será contaminado. De uma forma sutil, de uma forma lenta, você vai ser contaminado. Pode acreditar que vai. Chega uma hora que você vai falar: não, realmente tem razão isso, tem razão aquilo, não tem problema. Eu vejo que não tem, eu estou entendendo. O povo está abençoado, Deus está habitando no lugar, a glória de Deus está sendo derramada, o povo está falando em mistério. A mulher está ali com a roupa, tomara que caia, está pulando para ver se cai mesmo. Deus está usando a vida dela. O pastor está só de bermuda, de camiseta no púlpito, está aqui, o negócio está operando, Deus está usando a vida dele. Amém? Só que você tem que ter em mente, a Bíblia diz para nós, por intermédio de Cristo, que nós somos luz nas trevas, e nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que se o sal ele perdeu o seu sabor, nem para esterco ele serve. E se a luz que há em você ela se tornar trevas, nós vamos clarear, nós vamos iluminar o que se nós somos luz? O que acontece quando uma luz perde o seu brilho? Ela é descartada, ela é tirada e é colocada outra no lugar. Então você como luz, você como lamparina, você não pode perder o teu brilho, você não pode perder o vigor, você não pode perder o lume que há na tua vida. Você precisa: pastor, mas o que eu faço para não perder? Você precisa manter cheio de azeite, ou trocando em miúdos, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa clamar pelo Espírito Santo, mesmo no lugar que você está. Você precisa orar e dizer: Senhor, não me deixa me contaminar, meu Deus, não deixa eu contaminar com a vaidade, não deixa, Senhor, eu me contaminar com o adultério, não deixa eu me contaminar com a prostituição, não deixa eu me contaminar com o jogo, não deixa eu me contaminar com a bebida alcoólica entre os amigos. Senhor, não me deixa esquecer o ensinamento, a tua doutrina. Senhor, me concede, Senhor, sabedoria, me ajuda a ser diferente no mundo de pessoas indiferentes. Será que nós pedimos isso para Deus? Não. A nossa vontade, quando a gente sai de uma congregação, é porque a gente quer achar uma mais light, uma mais liberal do que aonde nós estávamos. É difícil a gente ver uma pessoa que diz: não, eu fui um, que eu disse que eu cansei do mundo. Eu disse para minha mãe: mãe, eu quero uma igreja de doutrina, uma igreja rígida. Estou cansado deste mundo, estou cansado de engano, estou cansado de ser capacho do diabo. Eu falei isso para minha mãe, e Deus preparou o ministério que eu congrego hoje. Agora, para muita gente não valoriza o seu ministério, para muita gente não valoriza a sua igreja, não valoriza o seu pastor. Ah, não, eu quero ir lá porque lá permite o divórcio. Não, eu quero ir lá porque lá permite isso. Eu quero ir lá porque lá eu posso andar do jeito que eu quero, ninguém fala nada, ninguém prega a respeito. É isso, é desse jeito. É isso que o diabo quer que você faz. O diabo quer que você vá atrás disso aí. Lembra o que Jesus falou? Que a porta que leva para o inferno, a porta é larga, o caminho é espaçoso, e muitos são os que passarão por ele. Só que o caminho que leva ao céu, a porta é apertada, o caminho é estreito, é apertadíssimo, e Jesus diz que poucos são os que passarão por ele. Eu te pergunto, você está disposto a pagar o preço para o reino? Não, você pode até dizer de boca para agradar, mas não está. A tua alma não condiz com o que você fala, as atitudes não condizem. Daniel é que ele vai mostrar para nós, que mesmo onde ele estava, aonde talvez ele poderia pensar como qualquer pessoa: Deus não pode me cobrar aqui, porque Deus que me colocou aqui, então o problema é de Deus. Se Deus quiser que eu ande em santificação, me tire e leva de volta para lá. Ele poderia falar dessa maneira, mas o que ele aprendeu, ele assentou no coração. Ele não quis se contaminar aonde ele estava,
ele ia ser o mesmo crente, ele ia ser o mesmo homem de Deus, ele ia viver a mesma doutrina, ele ia glorificar o mesmo Deus, ele ia ter o seu tempo para adorar, ele ia ter o seu tempo para glorificar, ele ia ter o seu tempo para meditar na lei de Deus, guardar no seu coração e ensinar os demais. Ele ia ser o mesmo homem de Deus. Observe bem que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que essa atitude, essa reação de Daniel, a Bíblia diz aqui para nós que Deus, no verso 9, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, que se chama Aspenaz, está aqui o seu nome no verso 3. Então o que acontece? Deus vai trabalhar. Quando Daniel, ele teve esse desejo, a Bíblia mostra para nós que automaticamente Deus agora entra no coração do chefe dos eunucos, Deus entra no coração de Aspenaz, Deus começa a trabalhar no coração dele, Deus começa a mover, começa a polir, começa ali a talhar o coração de Aspenaz, aonde agora ele vai entender a situação de Daniel. Só que, meus irmãos, esse homem, no verso 10, o chefe dos eunucos, ele vai falar para Daniel: olha, Daniel, eu entendo a tua situação, só que detalhe, eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Olha aí, está vendo a visão dele, o entendimento? Ele falou: os outros amigos de vocês, os outros judeus, eles vão estar felizes, eles vão estar alegres, eles vão estar formosos, a pele deles vão estar mais aveludadas, eles estarão mais robustos, enquanto vocês estarão com o semblante abatido, estarão fracos, não conseguirão raciocinar direito, vocês estarão diferenciados deles. O rei vai olhar, vai ver, vai descobrir, e ó, eu perco minha cabeça, eu vou ser morto por causa de tal decisão. Meus irmãos, mas tudo que nós fazemos para um homem de Deus, tudo que nós fazemos para uma mulher de Deus, tudo que nós fazemos por um santo, o Senhor, ele recompensa a mão daquele que abençoa um santo, que abençoa um homem de Deus. Não tenha medo em estender a mão, não tenha medo em abençoar, não tenha medo em ajudar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um santo. Pode ter certeza que você pode pensar: pastor, mas não tem mais. Deixa eu mostrar algo aqui na Bíblia. Eu ia dar um exemplo, mas deixa eu dar um exemplo da Bíblia. A palavra do Senhor mostra para nós, lá em 1 Reis, no capítulo, se eu não me engano, 17, que o Senhor, ele ordena que Elias, ele vá a Serepta, outra nação, outro país. E ele chegando em Serepta, o Senhor diz: olha, tem uma viúva lá, que eu já ordenei a ela que ela cuide de você, que ela te alimente, que então, enfim, você vai ser abençoado na casa dela, você terá o que comer. Elias, ele foge ali da beira do riacho, e ele vai para Serepta devido à seca. Só que chegando a Serepta, a Bíblia diz que lá em Serepta também estava seca da mesma forma. E quando ele chega na entrada da cidade, a Bíblia diz que ele encontra uma viúva pegando cavacos, pegando ali pedaços de madeira, de lenha, colhendo ali alguns galinhos, alguns cavaquinhos. E ele olha para aquela viúva, a viúva olha para ele, talvez já tenha ali um entrosamento, né? Já ali dá um sinal. E ele fala com aquela viúva, e ele vai pedir para aquela viúva um pouco de água. E a viúva então vai atender. No tocante que ela está indo, ele fala para a viúva ainda: olha, faça um bolo para mim, para que eu coma. E aquela viúva agora,
ela vai olhar para ele, talvez de cabeça baixa, e vai dizer: vive o Senhor, o teu Deus, a quem tu está na presença, que eu só tenho aqui, está vendo, eu estou colhendo essa lenha, eu estou colhendo aqui essa madeira, esse resto de graveto, porque a tua serva lá em casa, ela só tem um pouquinho de farinha na panela, ela só tem um pouquinho de azeite na botija, aonde ela fará ali um bolo para ela e seu filho comer e morrer. Ela não tem mais nada. Ela está dizendo: o que eu tenho só dá para mim e o meu filho um pouquinho, e vamos comer e certamente morreremos, porque não temos mais nada devido à seca. Só que Elias, ele persiste, ele diz: faça primeiro para mim. E agora? É uma questão de fé. Pastor, mas eu só tenho isso. Sirva primeiro a Deus. Pastor, mas não tem mais. Sirva primeiro a Deus. Faça primeiro para mim, mulher, depois para o teu filho. Ele diz um detalhe, sobre a minha palavra, sobre a presença do Deus de Israel, sobre a presença desse Deus que eu estou. Eu quero dizer para você: a farinha da panela, ela não vai acabar. Ou seja, a farinha da panela, ela vai transbordar, e o azeite da botija também transbordará. Não vai faltar enquanto não vier chuva sobre a face da terra. E agora, a gente crê ou não? Se for um falsificador, se você conhecer a reputação, certamente, lógico que você não vai dar valor. Mas se for uma pessoa de Deus, honre a Deus, honre o Senhor. Aquela mulher foi e fez. Elias comeu, a mulher comeu, e a farinha da panela transbordou, não faltou, até que viesse chuva, e o azeite da panela e o azeite da botija também transbordava. Enquanto não veio chuva sobre a terra, eles tinham abundância o que comer. Então, quando nós fazemos para Deus, Deus ele honra. Veja que Aspenaz, ele ficou preocupado. Ele pensou: o rei vai arrancar a minha cabeça. Mas o que acontece? O que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Daniel disse, então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael, Azarias, 12: experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber, e então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus olhos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. Olha o que Daniel impõe, o que ele sugere: deixa o povo comer do manjar do rei, da comida do rei, deixa o povo beber do vinho, os meus irmãos judeus, deixa eles se acabarem, deixa eles beberem, deixa eles gozar, ficar à vontade, se alegrar. Nós vamos comer legumes e nós vamos beber água durante 10 dias. No término dessa prova, dessa experiência, então você olha para a fisionomia deles e você olha para nós. Só 10 dias. Se o nosso resultado for satisfatório, que nós então vamos ficar os 3 anos dessa maneira. Se não, a gente vai se unir a eles. Beleza. Passa 10 dias. Meus irmãos, a Bíblia diz que aqueles que me honram, eu honrarei. Eu pergunto: será que você tem honrado o teu Deus? Será que você tem, pelas suas obras, suas atitudes, você tem honrado a Deus? Ou você é daqueles que: Senhor, me honra, me honra? Só que primeiro
O Senhor diz: chegai-vos a Deus, e Deus nos chegará a vós. Aqueles que me honram, o meu Pai o honrará. Como que a gente está pedindo para Deus nos honrar, se Deus sabe que nós somos ingratos? Como que a gente pede: Deus faz isso, que eu vou fazer aquilo? Mentira, vai fazer nada. Deus conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração é perverso e enganoso, e quem o conhecerá a não ser Deus? Às vezes a gente até fala, a gente quer mostrar que a gente pode, mas a gente cai, a gente não aguenta sustentar a nossa palavra. A Bíblia diz que é melhor que a gente não prometa do que prometer e não cumprir, porque nós estamos fazendo trabalho, sacrifício de tolo. Vamos entrar no teste? Vamos, 10 dias. Chega os 10 dias, versículo 15: no fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. 10 dias comendo legumes, bebendo água, a fisionomia estava melhor e eles estavam mais gordos. Talvez tinha uma balança todo dia, era pesado ali para ver o peso, se estavam engordando ou não. E a Bíblia diz que no cabo desses 10 dias eles estavam mais pesados, estavam mais formosos, estavam mais bonitos, comendo legumes e bebendo água. Por quê? Porque eles não comeram da porção do rei. Pastor, mas o que é comer da porção do rei? Peraí, o manjar do rei era a sua comida, era a sua mesa farta. De tudo que tinha ali eles poderiam comer, beber do vinho do rei. Pastor, mas que problema tem comer? Que problema tem beber? Meus irmãos, nós precisamos entender que o rei era um rei pagão. O rei não era um rei que servia a Deus, que não temia a Deus. Tudo que era feito, que era colocado na mesa do rei, primeiramente era oferecido às divindades. Tudo que eles iam comer era oferecido a deuses. Agora, como pode um crente, como pode uma mulher de Deus receber ali um prato de alguma coisa feita lá na macumba, oferecida a alguma divindade, e encher a barrigona? Não tem fundamento. Você sabendo, não tem fundamento. Se você recebe sem conhecer, você apresenta a Deus, né, sem saber de onde veio, tranquilo. Mas você sabendo que o negócio foi feito lá, vai hoje, amanhã, depois, daqui a pouco, só vive daquilo, e você quer alcançar a misericórdia, o perdão de Deus, como? Como? Você está brincando com Deus? Você está desacreditando de Deus? Todo mundo comeu, e o que aconteceu? Começou a emagrecer, começou a ficar feio, etc, todos os outros. Mas Daniel e os seus 3 amigos, os 4, eles ficaram de uma forma diferenciada. E a Bíblia diz no 16 que dessa sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes e bebiam água. Olha só o mistério, olha o que acontece. E veja, para encerrar, a Bíblia mostra que esses 4, por intermédio deles agirem dessa maneira, deles quererem fazer essa diferença, deles não se contaminar, o verso 17 diz que o Senhor, o Deus de Israel, deu conhecimento, deu inteligência em todas as letras e sabedoria para os 4. Só que a Daniel, o Senhor acrescentou entendimento em toda visão, em todos os sonhos. Deus deu uma porção maior para Daniel. Peraí, todos os judeus não poderiam ter alcançado, sim. Só que aquele negócio, meus irmãos, todos nós somos crentes, só que cada um de nós pensa de uma maneira. Tem aqueles crentes que é espiritual, que quer viver em consagração, jejum, oração, fugir do pecado, mas tem aqueles crentes que é a oportunidade que tem, eles vão pecar. Eles vão dar lugar para a carne, eles vão dar lugar para o pecado, eles vão entrar no carnaval, eles vão virar no avesso. Ah, depois Deus me perdoa. Foi o que aconteceu com os outros. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles quiseram ser diferentes.
Eles colocaram no coração de ser diferente, e aqui eles começam a receber. Eles não recebem ouro, eles não recebem prata, eles não recebem um título qualquer, mas o que eles recebem aqui, a riqueza da Babilônia não poderia dar a eles o que eles receberam de Deus. O que eles receberam de Deus, nada na terra naquela época ou nos dias de hoje não pode comprar isso aqui que Deus deu para eles, ou que Deus dá para aqueles crentes que são fiéis. Você está entendendo? Você quer coisas de Deus, você busca as coisas do céu, só que você não pode confundir com as coisas da terra. Não, Deus vai entender. Não, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que você está pecando, que você está falhando. Deus sabe que você está em dívida com Ele e que você tem que mudar. Você tem conhecimento disso. Aí no 18: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse ao chefe dos eunucos, que os trouxe diante de Nabucodonosor, no fim dos dias o quê? 3 anos. Queridos, pensa você, 3 anos comendo legumes e bebendo água. Você daria conta? Não daria nada. Se come uma carne no almoço e à noite tem uma salada ou um ovo, você já murmura. Ou se come a mesma carne 3 dias na semana ou uma semana, você já enjoa, não quer ver mais. Imagina 3 anos comendo a mesma comida. Tem que ter fé, meus irmãos. Não é para qualquer pessoa não, é só para quem é crente. Imagina você viver 3 anos. É melhor viver 3 anos comendo legumes e bebendo água, ou 3 anos no jejum? É uma questão de fé. Só que o 19 diz que e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Quantos dias foi de prova? Olha, nós queremos ficar 10 dias comendo legumes e bebendo água. Essa foi a prova. O que Deus deu para eles? 10 vezes mais sabedoria. Vamos ficar 30 dias comendo e bebendo? Quiçá Deus daria 30 vezes mais, mas aqui Deus dá 10 vezes mais sabedoria do que os próprios caldeus. Meus irmãos, isso é coisa linda demais. Eu quero dizer para você que vale a pena nós pagarmos o preço por amor do reino de Deus. Vale a pena a gente abrir mão de qualquer coisa nessa vida por amor a Deus, porque certamente eu quero dizer uma coisa, que Deus ele vai honrar aqueles que honram Ele, aqueles que abrirem mão, né? Como muitas pessoas, como a gente mesmo abriu mão de tudo para a gente estar na presença de Deus, estar em outro estado, em outro lugar. Deus ele honrou, Deus tem honrado e Deus vai honrar. Você também que às vezes fica na dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Eu quero dizer, faça a prova com Deus. Se Deus assinar, vai fundo, levanta a tua cabeça, faz a obra de Deus, faz a missão, faz o que Deus mandar, porque o Senhor ele vai te honrar. Amém, meus irmãos? Olha o exemplo desses homens, veja o que Deus fez na vida deles. Deus ele é imutável, Deus não muda, e como fez na vida deles, se nós somos fiéis como Ele, o Senhor também pode fazer nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, a tua fé. As palmas bem alegre, exalta e adora o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.